Bom, estamos de volta então para a gente falar um pouco sobre a igreja primitiva. Ela é o nosso modelo para que sejamos uma igreja vitoriosa em Cristo. Eu quero ler com vocês um texto que está em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, que diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou de acordo com aquilo que cada um sentia no coração. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É interessante a gente pensar na igreja primitiva, porque ela é o nosso modelo para a gente ser uma igreja vitoriosa. E aqui a gente percebe nesse versículo, então, da palavra de Deus, que os apóstolos, a igreja da época, ela tinha algumas características que faziam com que essa igreja ela fosse uma igreja vitoriosa, uma igreja que avançava, em anunciar a palavra de Deus, uma igreja que crescia. Por quê? Porque eles perseveravam na doutrina. O que seria a doutrina? A doutrina, no grego, a palavra didaquê, que significa ensino, instrução a respeito de algo, refere-se a todos os ensinamentos que aprenderam com Jesus. Bom, quando a gente fala de doutrina hoje é um pouco complicado, porque as pessoas, eles já criam uma barreira e já vi até gente dizer assim, olha, não, a gente não precisa falar de doutrina. A gente pode falar sobre o amor mesmo, a gente pode pregar sobre o amor, e assim a gente leva a vida. Mas é muito importante a doutrina, porque a doutrina seria aquilo que os discípulos eles aprenderam com Jesus. Aquilo que eles viam Jesus fazer, aquilo que eles ouviam de Jesus, e daí quando você fala sobre doutrina hoje, sobre ensino, o pessoal já fica meio com o pé atrás, assim, não, a gente não precisa mais falar sobre a doutrina da predestinação, da eleição, esse negócio de arrependimento, esse negócio de pecado, isso não é muito comigo não. Pô, vamos pregar aqui a paz e o amor, que beleza. Mas na verdade, se nós queremos ser uma igreja que realmente avança, nós precisamos perseverar na doutrina, precisamos perseverar nos ensinos de Jesus. E eu coloquei aqui alguns pontos para a gente pensar. A igreja ela vence quando ela prioriza a doutrina. Temos ali o texto de Tito 1:9, que depois você pode acompanhar junto ao slide, acompanhar a leitura. A igreja vence quando ela persevera na doutrina dos apóstolos. Tem um texto ali de 2 Timóteo, capítulo 3, dos 10 ao 17 também. E essa era uma característica fundamental da igreja. Eles perseveraram naquilo que eles aprenderam de Jesus. Tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus, eles praticavam e eles perseveravam. E eles não abriam mão disso. A perseverança, ela é uma palavra que ela faz parte da igreja primitiva. E a perseverança, ela significa ter força e paciência para não desistir. A gente vive em uma sociedade hoje, em um país onde as pessoas, elas desistem fácil. Por exemplo, você começa a ler um livro e você começa a ler ali as 3 primeiras páginas e você já desiste. Você começa uma academia e você desiste muito fácil. Você não persevera nisso. E isso tem ocorrido até mesmo na questão da palavra de Deus. Muitas pessoas tinham os princípios da palavra de Deus como regra de fé e prática, como um elemento norteador que guiava a sua vida. Hoje já não tem mais. As pessoas abandonaram os ensinamentos de Jesus. A pessoa que persevera, ela enfrenta dificuldades, desafios e tempos de espera sem desanimar para alcançar o seu objetivo. A perseverança ela é uma parte muito importante na vida cristã, porque ela nos ajuda a manter os olhos fixos no alvo.
No caso de nossos irmãos da igreja primitiva, eles perseveravam, muitos perseveravam até mesmo com ameaças de morte. A gente vai ver que depois que há as perseguições e tal com a igreja, e muitos cristãos são mortos, mas mesmo assim eles não negavam a fé. Eles não negavam aquilo que eles aprenderam com Jesus. Eles não negavam e eles não abriam mão de que eles tinham que viver uma vida que estava de acordo e tinha que estar de acordo com a vontade de Deus. Eles entenderam de Deus que eles precisavam anunciar o Evangelho, eles entenderam de Deus que eles precisavam viver uma vida santa, que eles precisavam ser um povo que seriam separados para ser o povo de Deus. Eles perseveravam. Eles perseveravam sempre. E diante das dificuldades, nós podemos fazer duas coisas. Nós podemos desistir ou nós podemos continuar a perseguir o nosso objetivo. Quem continua tem perseverança. A perseverança, ela tem e precisa fazer parte da nossa vida cristã, da nossa caminhada. E a perseverança ela é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. Mas é interessante a gente pensar que não basta apenas perseverarmos em qualquer coisa. Nós precisamos perseverar na palavra de Deus, perseverar nos princípios e valores da palavra de Deus. A gente vê ali no livro de Atos, quando a gente lê a história, que teve um grupo que se dedicava à palavra de Deus, que eles se dedicavam ao estudo da palavra, eles se dedicavam às orações, que daqui a pouco a gente vai falar também, que era uma das características, uma das marcas da igreja. A pessoa que persevera, ela se mantém firme no seu propósito. Ela tem paciência para esperar o tempo que for preciso para alcançar o objetivo e tem esperança de que ela vai chegar lá. Mesmo diante dos obstáculos, das perseguições e até mesmo da morte, nós precisamos perseverar. A fé e a perseverança, elas andam de mãos dadas. Não tem como separar a fé e perseverança. E a fé verdadeira que salva nos dá perseverança para continuar a crer em Jesus sem desistir. E a vida cristã, ela tem dificuldades. E a nossa fé, muitas das vezes, ela é desafiada. Por isso, nós precisamos de perseverança. Então, a igreja, ela vence quando ela prioriza a doutrina, quando ela persevera nos ensinos de Jesus. A nossa realidade, como eu falei anteriormente, tende a abandonar muito fácil as verdades de Deus, tende a abandonar muito fácil os princípios da palavra de Deus. Mas nós precisamos olhar para a igreja primitiva e e ter ela como modelo e tomar isso, essa ideia de perseverar nos ensinamentos de Jesus, nunca abandonar. A igreja ela vence quando ela ama e tem anseio pela palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? A igreja ela vence quando ela não abre mão dos princípios de Deus. A igreja vence quando usa as ideias de Jesus como um estilo de vida. A igreja vence quando anuncia os ensinamentos de Jesus. Tudo aquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus, tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus, eles passavam para os irmãos, para aqueles que Jesus trazia, para aqueles que Jesus acrescentavam à igreja. E eles jamais abriram mão disso. Tanto é que hoje tem ali no relato de Atos a igreja primitiva como um modelo. Nós precisamos atentar para a igreja primitiva e olhar para ela e ver essas características tão preciosas de uma igreja realmente que amava a palavra de Deus, de uma igreja que se dedicava aos ensinos de Jesus, que se dedicava às instruções de Jesus. Então, se nós queremos ser uma igreja vitoriosa, vivemos uma vida vitoriosa como igreja, nós precisamos perseverar na doutrina de Jesus, na doutrina que Cristo ele deixou como elemento norteador para nossas vidas. Daqui a pouco a gente volta para a gente falar mais sobre uma características da igreja.